Louvado o nome do Senhor. Nessa manhã nós vamos dar continuidade à nossa meditação. Vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 3. Vamos ler do verso 7 até o verso 10. Oi? Som, 1, 2, trocado de microfone. Vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 3, do verso 7 até o 10. Mateus capítulo 3, do verso 7 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Só um minuto. Podem, por favor, ajudar ali? Deus abençoe. Por favor, um oficial para acompanhar. Vamos ler novamente. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mais uma vez, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançada ao fogo. Oremos, Senhor, ao Senhor nessa manhã. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Senhor, e que nós possamos ser transformados por ela, modificados por ela. Que os nossos corações venham estar abertos para ouvir a Tua voz, não a minha, Senhor Deus, ou de qualquer outra pessoa, mas a Tua. Senhor Deus, esteja com os irmãos lá embaixo. Dê, Senhor Deus, sabedoria e direcionamento do que está ocorrendo. Senhor Deus, e que Tua graça, a Tua paz e a Tua saúde, Senhor Deus, a saúde que o Senhor dá, a cura que o Senhor proporciona, possa estar com os nossos irmãos e sob a Tua serva, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem que eu quero trazer para a nossa meditação nessa manhã é as aplicações da nossa mensagem. As aplicações da nossa mensagem. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para os versículos que nós lemos, nós encontramos que no deserto, no local da pregação de João Batista, ali naquele lugar, existiam 3 grupos de pessoas naquele momento.
3 grupos de ouvintes estavam em torno de João Batista. 3 grupos iam ter com João Batista para ouvir a sua mensagem. O primeiro grupo é aqueles que se arrependiam e batizavam. O primeiro grupo era aqueles que eram impactados pela mensagem da pregação, aqueles que sofriam a modificação da mensagem que era pregada, pessoas que aceitavam a mensagem de arrependimento e produzia nos seus corações os frutos de arrependimento e proclamavam esse arrependimento a partir do batismo. Mas também havia outros 2 grupos, um representado pelos fariseus e outro pelos saduceus, que estavam em torno de João Batista, cuja mensagem de João não trazia nenhum fruto dentro do coração. A mensagem de João não gerava arrependimento. Os pecados desse grupo dos fariseus e dos saduceus não eram perdoados, porque não tinha a metanoia, eles não se convertiam, eles não viam que era necessário aceitar a palavra de João Batista. Eles não eram moradas do Espírito Santo. Esses 3 grupos iam ter com João Batista, e a pregação de João Batista era aplicada à vida dos 3 grupos. Os fariseus e os saduceus ouviam a mensagem de João. O reverendo Matthew Henry, pastor puritano do século XVIII, ele traz o seguinte nas suas anotações: os fariseus eram zelosos pela cerimônia, eles queriam encontrar a salvação a partir do cerimonialismo, estavam nas sinagogas, forte nas tradições orais e na tradição dos anciões, nos rituais que eles participavam, nas purificações e nas longas orações. Os fariseus eram conhecidos por aqueles que, quando entravam em direção ao templo, à distância já começavam as suas orações, e em cada esquina, em cada encruzilhada, eles dobravam o joelho e faziam as suas orações até chegar ao templo. Do outro lado, tinha os saduceus. Os saduceus eram o extremo oposto dos fariseus. Os saduceus eram da linhagem de Arão, representantes da família dos sacerdotes. E o texto de Martin Henry vai dizer que os saduceus negavam o mundo espiritual. Para eles não existiam anjos, para eles não existiam demônios, para eles não existia uma vida após a morte. A vida se encerrava quando terminava a morte, quando chegava a morte, ali encerrava-se a vida. O decurso dessa vida, o decurso desse século era mais importante do que o porvir. O historiador do 1º século, chamado Flávio Joséfo, no seu livro História aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: os saduceus negavam a imortalidade da alma, além de negar a ressurreição dos corpos. Então 2 grupos eram ali, assistiam e viam a pregação de João, ouviam a pregação de João. Primeiro, os fariseus, extremamente ritualista, extremamente legalista, buscavam a santidade a partir de feitos exteriores, uma aparência de santos, queriam alcançar a salvação pelos seus méritos próprios, acreditavam que a Escritura era importante, mas também a tradição dos seus rabinos, dos seus rabis, dos seus mestres, era tão importante quanto a Escritura. Buscavam a segurança para si, para aquilo que estava além da morte. Eles queriam estar seguros após a morte, e para isso eles achavam que o mérito era importante para si. Ávidos, representantes na nossa atualidade dos religiosos, daqueles que buscam a salvação a partir da religião, aqueles que buscam a salvação a partir de ritos, encantamentos, do que fazer, do que sacrificar, representantes dessa linha de pensamento da atualidade. De contrapartida, o outro grupo, os saduceus, extremamente materialista, negavam a existência do mundo espiritual, valorizavam os méritos próprios,
mas não tinham a salvação para a eternidade. A salvação era para o tempo presente, para aquilo que eles necessitavam no hoje, no agora, o aqui. Buscavam nesse momento a salvação para si, buscavam o reino que estava nesse mundo, nessa atualidade. Ávidos representantes na atualidade dos materialistas, dos hedonistas e da teologia da prosperidade que está em muitas igrejas. Esses são aqueles a qual João estava pregando a sua mensagem, os materialistas e os religiosos, sempre presente na história da humanidade, representantes sociais que cooperam mutuamente uns com os outros. Vemos nas Escrituras Sagradas que os saduceus e os fariseus cooperaram e se uniram contra a mensagem de João. Eles se uniram para tentar pegar Jesus Cristo, pegar entre aspas, Jesus Cristo em palavras e em obras. Maquinaram planos, executaram planos para tentar pegar Jesus Cristo. Ambos os grupos cooperaram para matar Jesus Cristo e crucificar o nosso Salvador. Os dois grupos cooperaram para abafar a mensagem de salvação e tentar impedir o crescimento da igreja primitiva. Os dois grupos se uniram para que o reino dos céus, o reino de Deus, não fosse propagado. Por isso João chega para esse grupo, para esses dois grupos, e dá um título para eles. Intitula eles, estabelece um título para eles, e o título não foi de doutores da lei, o título não é de rabi, não foi de mestre, não foi de conhecedores da lei. Mateus 3, verso 7, o título que João dá para esse grupo de homens da sua época é de raça de víboras. Esse é o título que João dá a esses homens, que por religiosidade ou por materialidade, eles buscam, eles tentam encontrar a salvação por mérito próprio. Aqueles que víboras, e se nós olharmos para as víboras do deserto, se enganam, se omitem no meio das árvores, no meio dos galhos secos, tentando enganar aqueles que estão passando, das criaturas que passam à sua volta, e quando passa uma presa, rapidamente jogam o seu veneno. Raças de víboras, possuem aparência enganosa para tentar enganar o homem, para tentar enganar a mulher, para tentar enganar a sociedade, e destilam seus venenos. A mensagem de João precisava ser aplicada. O texto de João, o clamor de João tinha um objetivo. A pregação de João não era em vão. Mesmo diante dos impactos da religiosidade, mesmo diante do impacto do materialismo, as implicações da mensagem de João era séria e precisava ser aplicada na vida de todos que estavam ouvindo aquela mensagem. Arrependei-vos possui uma série de implicações em nossas vidas. O arrependimento possui sérias implicações em nosso ser. A mensagem de João precisa ser aplicada em nossas vidas, irmãos. Arrependei-vos precisa ser uma realidade no nosso cotidiano de vida. Mesmo que a religiosidade queira colocar as suas doutrinas, mesmo que o materialismo queira colocar as suas doutrinas em nossas vidas, mesmo cooperando para que o Evangelho de Jesus Cristo não venha trazer êxito, querendo impor as suas doutrinas, destilando os seus venenos, a mensagem de João precisa ser aplicada em nossas vidas, precisa ser aplicações que não podem fugir das nossas perspectivas, aplicações que movem a nossa prática de vida diária. E nesse texto que nós lemos, o texto base, nesses 4 versículos, João demonstra para nós 4 aplicações da sua mensagem, 4 aplicações que nós temos que trazer para a nossa prática de vida, para o nosso conhecimento de vida, que traz consigo o arrependimento.
A primeira aplicação que o texto nos traz é que a mensagem de João apresenta uma aplicação de condenação e de despertamento. A mensagem de João traz para as nossas vidas uma aplicação de condenação e despertamento. O verso 7 diz o seguinte: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Quem vos induziu fugir da ira vindoura? Existe um tema nesse versículo, existe uma aplicação de condenação e despertamento. Igreja, irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão nas redes sociais, existe um período e virá um período de condenação futura sobre a terra. Nós não podemos ocultar essa mensagem. João não ocultou, ele pregou. Virá um momento a qual a ira de Deus será derramada sobre a terra. Os seres humanos estarão diante do reto juiz e serão julgados diante do Todo-Poderoso. Existirá um momento que a humanidade terá que passar por esse julgamento. Em Romanos capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade, contra toda a perversão, contra todo o pecado. Isso acontecerá. Deus virá, Jesus virá como reto juiz. Esse dia está vindo, ele virá. Algumas igrejas tentam esconder essa realidade. Não toque nesse assunto em cima do púlpito, não fale que isso vai acontecer, mas esse dia está vindo, esse dia se aproxima, esse dia virá, o grande trono branco será instituído, uns ficarão à esquerda, outros ficarão à direita, não tem como fugir desse momento. A Bíblia não esconde esse fato, ela não omite isso da nossa leitura, não omite isso do nosso conhecimento. Um dia toda a humanidade estará diante do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que estão mortos serão ressuscitados para estar diante de Jesus Cristo. E a Bíblia não esconde esse momento, não esconde esse fato da nossa percepção. A Bíblia vai além de não esconder, ela nos recomenda categoricamente, em todas as suas páginas, em todos os seus momentos, que nós temos que fugir e temer esse momento diante das nossas vidas. Nós temos que fugir e temer do que está por vir na terra. A história de salvação, da salvação, separa um momento que o juízo de Deus será derramado. E a Bíblia traz um despertamento para nossas vidas, que nós temos que olhar para a direção desse fato. Nós temos que olhar para o que está acontecendo, o que vai acontecer. E a Bíblia nos mostra que existe o caminho de escape, existe uma rota segura para não passar por esse momento. A misericórdia divina abre o caminho de salvação. E Atos 4,12 vai dizer o seguinte: que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade, só Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o único que pode mudar o caminho que estamos seguindo, que a humanidade segue com tanto apreço, um caminho de condenação. A Bíblia nos desperta para nós sairmos desse caminho e não seguirmos o caminho de perdição. Jesus Cristo é a porta que Deus abriu para nós sairmos dessa condenação. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não aceitou Jesus Cristo, saia do caminho que você está percorrendo.
Aceite a Jesus Cristo, porque esse dia virá. Jesus, o reto juiz, o Deus Todo-Poderoso, virá como juiz das nações, e nós estaremos diante dele. A segunda aplicação que o texto nos traz é que a mensagem de João apresenta uma aplicação de exortação e orientação. A mensagem de João nos traz uma aplicação de exortação e orientação. O verso 8 diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, para entrar no reino dos céus, para entrar no caminho, na verdade, na vida que é Jesus Cristo, é necessário se arrepender, é necessário de metanoia, é necessário aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Só dessa forma, só desse modo, nós podemos fugir da ira vindoura que vem sobre a terra. Sem arrependimento não tem como nós fugirmos. Sem aceitar Jesus Cristo como Salvador, não tem como nós fugirmos. Em João 11:40 o texto vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus sobre nossa vida. Mas só que o arrependimento genuíno não é algo que fica escondido. O arrependimento genuíno não é algo que fica só dentro dos nossos corações e dizemos que arrependemos e pronto. Existe um fruto que deve ser mostrado. Os frutos do arrependimento devem seguir aquele a qual se arrepende. Também não adianta mostrar um fruto que não tem. Os fariseus eram dessa forma, mostrava-se um estereótipo de santificação, de andar com Deus, mas Jesus chega para esses fariseus e fala o seguinte: vós sois sepulcros caiados, bonitos, lindos, pintados, enfeitados, mas é um local de morte, é um sepulcro. O arrependimento deve ser seguido pelos frutos, e por isso que João fala o seguinte: produzi, pois, frutos de arrependimento. Nós temos que produzir os frutos de arrependimento em nossa vida, e o Senhor Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, verso 46, não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que produza bom fruto. Igreja, o temor do Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós produzimos bons frutos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós produzimos frutos de arrependimento. A nossa vida muda. Nós deixamos de pecar. Nós lutamos contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Se nós bebíamos, não bebemos mais. Se nós fazíamos fofoca, nós não fofocamos mais. Se nós éramos mentirosos, não mentimos mais. Se nós éramos viciados, nós lutamos para vencer os vícios. Nós produzimos frutos de arrependimento. Os frutos dos fariseus e dos saduceus não eram bons frutos, e eles foram desmascarados como raças de víboras, como hipócritas, que buscavam a Deus só por aparência, mas isso não produzia frutos de arrependimento. Igreja, só Jesus Cristo, só em Jesus Cristo nós somos regenerados, só em Jesus Cristo nós geramos bons frutos, só em Jesus Cristo nós conseguimos produzir os frutos de arrependimento. Nós temos que estar em Jesus Cristo para produzir esses frutos. A terceira aplicação que o texto nos mostra é que a mensagem de João apresenta que não devemos confiar nos nossos externos, nos elementos externos. A mensagem de João nos diz que nós não devemos confiar nos elementos externos. Verso 9 vai dizer o seguinte: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Repetiu o versículo:
e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras podem suscitar filhos a Abraão. Os fariseus e os saduceus confiavam de que, por serem filhos de Abraão, eles seriam abençoados por Deus. Por terem uma descendência abraâmica, Deus não iria desapontar eles. Eles achavam que possuía o benefício da glória de Deus, porque Abraão tinha a promessa. Nos méritos de Abraão, forças externas, a descendência física era o garantidor das bênçãos para aqueles homens, tanto para os fariseus quanto para os saduceus. Eles conseguiram a benevolência de Deus por aquilo que eles estavam fazendo, por aquilo que eles receberam, que era ser filhos de Abraão. Eles davam desculpas para não se arrependerem, eles davam desculpas para não entender e aceitar a mensagem de João. Quais desculpas, igreja, que nós estamos dando hoje em dia? Será porque eu faço boas coisas? Eu sou salvo porque eu dou esmola, porque eu ajudo o necessitado, porque sou boa pessoa e não faço mal a ninguém? Qual desculpa que nós estamos dando? Os judeus, os fariseus e os saduceus davam as suas desculpas. Eu faço mais bem do que mal, e no final da vida eu quero igualar essa conta, eu quero sair do lucro, como dizem alguns. Eu quero poder ir a outra esfera e reencarnar numa esfera maior e melhor, numa dimensão maior. A Bíblia não aponta para esse sentido. Nós não podemos dar desculpa. João Batista vira para esses homens e fala que a desculpa dos fariseus era tola e infundada. Confiar na descendência de Abraão, confiar nos méritos adquiridos, é uma decisão tola. As nossas desculpas diante do Senhor são desculpas tolas, infrutíferas, que não tem nenhuma verdade escriturística. Por isso que João vai dizer no verso 7, parte B, o seguinte: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Só Jesus Cristo, igreja, só Jesus Cristo, meu irmão, que pode fazer cada um de nós fugir da ira vindoura de Deus. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, se você continua dando desculpa na sua vida para aceitar Jesus Cristo como Salvador, o que lhe reserva é a ira futura que há de vir. E não tem como amaciar essa verdade, não tem como transformar essa mensagem politicamente correto. Se não aceitarmos a Jesus Cristo como o único Salvador, nós não temos parte com Deus, porque Jesus Cristo foi a porta, a pedra que os edificadores rejeitaram da construção, a pedra angular da salvação. E nós temos que ter Jesus Cristo em nossas vidas, e você, meu amigo e minha amiga, precisa ter Jesus Cristo em suas vidas. A quarta aplicação da mensagem de João Batista é que a mensagem de João apresenta que nós não temos tempo. Existe um elemento que nós precisamos correr, que nós precisamos ter pressa. A mensagem de João traz consigo um elemento de que o tempo é curto e corrido. O verso 10 diz o seguinte: já está posto o machado à raiz das árvores, pois quem não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. O verso 10 repetindo: já está posto o machado à raiz das árvores, pois quem não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga, o tempo é bem curto. Não dá para ir preparar, não dá para esperar enterrar os pais, não dá para esperar terminar a faculdade, não dá para esperar
para estabilizar a vida, não dá para esperar para se aposentar. Jesus Cristo nos chama hoje, Ele chega diante da nossa vida hoje. O juízo está perto. Daqui a pouco todos nós estaremos diante da presença de Deus. Em breve tudo isso passará. Em Isaías capítulo 55, verso 6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é o momento, agora é o local, aqui é o local, é em casa, é no trabalho, é nesse momento a qual assiste o vídeo e está cultuando conosco, é o momento. Nós não podemos deixar para um outro momento, não podemos esperar uma outra realidade. O machado está posto à raiz das árvores, ele está pronto para cortar. Hoje mesmo, saindo daqui, desligando o vídeo, o Senhor pode nos chamar para prestar conta. O livro da vida pode ser aberto, nós podemos estar diante do Senhor e o nosso nome está escrito no livro da vida. Ou você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo? Quando o Senhor abrir o livro, seu nome estará achado ali naquele lugar, ou a raiz será cortada e lançada no fogo eterno. Só Jesus Cristo pode nos livrar desse momento, e agora é o momento de aceitar a Jesus Cristo. Existe esse elemento de pressa, de rapidez, de instantaneidade. Não podemos deixar para amanhã a oferta dada pelo Filho de Deus. Não importa a idade que você tenha, 10, 12, 15, 18, 21, 30, 40, 50 ou 70 anos. Jesus Cristo faz um convite e te convida nesse momento a aceitá-lo como o único Salvador da sua vida. É agora o momento de conversão, é agora o momento de modificação e de transformação. Esses três grupos foram ter com João Batista, 3 grupos foram estar diante de João e ouviram a sua mensagem, mas só um deu crédito à mensagem de João, só um quis produzir frutos de arrependimento, só um quis ser batizado e mostrar para todos à sua volta que acredita, que necessita de arrependimento. Só um grupo aceitou o reino dos céus, só um grupo quis produzir os frutos de arrependimento em suas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga que nessa manhã assiste conosco, qual dos 3 grupos você pertence essa manhã? Do penitente, do religioso ou do materialista? Qual dos 3 grupos você faz parte? Queria convidar o grupo de louvor a vir aqui na frente. A palavra do Senhor em Isaías 53 diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava em Jesus Cristo. A humanidade necessita desesperadamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, cada homem, cada mulher, só encontrará a salvação através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, o ser humano está perdido. Sem Jesus Cristo, o ser humano está perdido. Nós, igreja, nós, irmãos, somos nada sem Jesus Cristo em nossas vidas. Nós somos pó, viemos do pó e ao pó retornaremos. Os fariseus e os saduceus foram achados como sepulcros caiados. A religiosidade não salva ninguém, o materialismo não salva ninguém, o legalismo não salva ninguém. Só Jesus Cristo é a salvação para o mundo. Louvado o nome do Senhor, porque só Jesus Cristo pode nos salvar.
Só Ele tem a competência para transformar a vida humana, pegar o pobre, o triste, o angustiado, o desesperado, o doente, o perdido, e colocar de novo dentro do aprisco. É Ele que vai em busca da ovelha perdida. E Jesus Cristo veio essa manhã para salvar. O Espírito Santo essa manhã veio para fazer morada nos corações. É necessário se arrepender. É necessário aceitar esse grande livramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz. Louvado o nome do Senhor. Esse é o único caminho que vamos fugir da ira vindoura. Breve essa mensagem não será mais pregada. Breve as aplicações da mensagem de João será estabelecida. E só Jesus Cristo pode nos livrar dessa data. Só Jesus Cristo pode nos livrar desse momento. Triste é o caminho para onde o mundo está indo. E o nosso Senhor Jesus Cristo quer nessa manhã ser a fonte de vida no coração de cada um de nós. Meu amigo e minha amiga, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de vida para a vida de cada um de nós. Ele mudará os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas, e você verá a salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado o nome do Senhor.